refere um Anito, que no ano de 387 a.C. exercia funções de citofilaques. Deixa eu ver o que é isso. Ao contrário do que acontecia com outros bens, o comércio de cereais que não abundavam na economia ática estava regulamentado por leis específicas. Os citofilaques inspecionavam a venda do trigo. Então era isso. Citofilaques eram inspetores de trigo. Mas de acordo com a prosopografia ática de Kirchner, conhece-se pelo menos 6 anitos no período de que tratamos. Não sabemos, pois, se podemos ou não identificar o Anito de Lisias com o acusador de Sócrates. Se é verdade que, remetendo para o mesmo episódio, não possamos estranhar pontos óbvios de contato entre os dois textos, é preciso não esquecermos também que em ambos se reproduz não o discurso real, e sim a sua recriação, marcada certamente pelos aspectos que, na sua recepção, mais impressionaram os seus autores. Não é Sócrates quem fala, são os seus ouvintes que contam o que ouviram dizer. Há, entre os dois relatos, diferenças consideráveis. A ordem de formulação do texto de acusação, o papel atribuído daimonium, ao contrário do Sócrates de Platão, o Sócrates de Xenofonte aparece aqui como em Memoráveis, como um homem inspirado. A contraproposta à pena. As razões de Sócrates, as profecias finais a que alude Xenofonte. A contraposição apenas às razões de Sócrates, as profecias finais que alude Xenofonte. Mas essas divergências, contudo, não são propriamente de relatos ou episódios, mas de sua interpretação. E é preciso ter em conta que, no caso de Xenofonte, ele estava a receber as informações em segunda mão. Aqui a tradutora fala que o que faz pensar que poderá ser pouco provável, como dizem autores, que Xenofonte pretendesse corrigir as informações de Platão. Vamos lá. Quanto às repetições, quanto às referências à figura de Palamedes ou à tristeza de Apolodoro, não vejo por que as estender como uma imitação, e não apenas como uma confirmação da historicidade dos episódios. O propósito. Xenofonte diz, no seu texto, que não pretende fazer um relato exaustivo do processo contra Sócrates. O seu objetivo, com esse pequeno opúsculo, seria basicamente explicar por que é que Sócrates não se defendera perante os juízes e, em última instância, como em Memoráveis, ilibar a memória do mestre. O velho filósofo estava já em idade avançada e não teria julgado necessário prolongar uma vida que fora feliz e frutífera, com os sofrimentos que, incondicionalmente, acompanham a velhice. E toda a sua vida mostrava como fora ele o melhor dos homens. Lembro, a propósito, as palavras de Gray. Já não está em causa que Xenofonte tenha sido capaz de entender a metodologia socrática ou a sua doutrina, mas a razão pela qual escolheu apresentá-lo do modo como faz. Julgo, em resposta a esta observação, que muito provavelmente Xenofonte não disse, nem aqui, nem em Memoráveis, o que sabia sobre Sócrates, mas o que, desse conhecimento, lhe interessava efetivamente transmitir. Desse retrato de um Sócrates sem defeitos, tinha de ser excluído, evidentemente, tudo que pudesse ser polêmico. Há, em Xenofonte, uma clara admiração pelo filósofo. Não deixa de ser possível que, ausente por altura da sua morte, ela tenha deixado nele um sentimento a que nós chamaríamos uma nostalgia de Sócrates, que o levou a empenhar-se de um modo quase radical na reabilitação da sua memória, como fica claro no epílogo da obra. O texto. A estrutura. Podemos encontrar na Apologia uma estrutura tripartida. Na introdução, o autor apresenta as razões que o levam a compor o texto e a fonte das suas informações. Xenofonte alerta para o fato de outros autores terem abordado o assunto que vai tratar.
a altivez de Sócrates durante o seu processo em tribunal, mas de ele continuar a não estar bem explicado, o que vai repetir ouviu de Hermógenes, o filho de Hipônico. O corpo do texto reproduz então a narração feita por Hermógenes dos fatos ocorridos em 399 a.C., e é possível dividi-lo também em 3 momentos. Aqui é importante eu fazer uma explicação aqui que a apologia de Sócrates aqui, ele deixa claro no texto que ele não estava presente, o Xenofonte não estava presente, ele ouviu de uma outra pessoa, esse Hermógenes. Vamos lá. Parágrafo 3 ao 9. Antes do julgamento, Sócrates explica a Hermógenes o seu desinteresse pelo processo. Considera desnecessário defender-se em tribunal, pois não é culpado e toda a sua vida pode prová-lo. Além do mais, já é velho e o destino de qualquer mortal, e é destino de qualquer mortal morrer um dia. B. O daimônio também lhe desaconselhou, por razões que não nos são ditas, uma defesa formal. Parágrafos 10º ao 21º. Sócrates no tribunal. Sócrates responde à dupla acusação que lhe é formulada. Não é ímpio, porque sempre respeitou os ritos e a religião de Atenas, e nunca adorou qualquer novo deus. A voz que o inspira não é diferente de qualquer oráculo, e esses todos os gregos os consultam. B. Nunca corrompeu ninguém, e os conselhos que dava aos que o acompanhavam eram sobre educação, matéria para a qual estava mais habilitado do que outros, familiares e amigos. O processo de exposição dos argumentos refutativos é idêntico ao utilizado em Memoráveis. 1.1.2. Apresentação do enunciado da grafe ou texto de indiciação. Corrupção mais impiedade. Refutação das acusações pela ordem inversa à sua apresentação, impiedade mais corrupção. Parágrafos 22 ao 30. Depois do julgamento. Discurso final de Sócrates depois da condenação. O filósofo recusa fixar a si próprio uma pena, porque seria admitir a culpa num crime que não cometeu. 2. Sócrates abandona o tribunal. Episódio do choro dos discípulos. B. Episódio de Apolodoro. C. Episódio de Anito. D. Previsão da desgraça futura para aqueles que o condenam. Na conclusão, parágrafos 31 a 34, é de novo Xenofonte que se dirige ao público, emitindo o seu juízo sobre o relato que ouviu e seu louvor pessoal a Sócrates. Aqueles que acusam a obra de mediocridade, responde Ollier, 1972, dizendo que o texto é um texto onde encaixa tudo e não sem habilidade de maneira lógica, simples e natural, parece fundamental acrescentar a esta opinião que é também um texto que serve o propósito para o qual foi redigido. Deixemos de lado se a justificação de Xenofonte corresponde ou não a uma verdade histórica, dentro do contexto ficcional da obra. Ela é verossímil, aceitável e exposta com clareza e perfeição e precisão. O papel de Hermógenes. Hermógenes é a única fonte referida por Xenofonte como origem das suas informações. Meio-irmão, provavelmente bastardo, do famoso Calhas e de Hiparete, que foi a mulher de Alcibíades. Hermógenes, o filho de Hipônico, não parece, contudo, ter tido a sorte de partilhar da fortuna do pai, que tornou milionário seu célebre irmão. Referido de modo constante nos diálogos socráticos de vários autores, resulta, pois, bastante provável que tenha sido um dos mais próximos companheiros de Sócrates, de quem seria coetâneo, ou seja, teria nascido talvez por volta do ano de 455 a.C. Xenofonte descreve-o, nas Memoráveis, como um homem pobre, embora talvez mais fracassado, ou talvez mais por fracasso do que por opção. Seria sério e sisudo e profundamente religioso. Terá sido também um intelectual de grande cultura,
dedicado ao estudo da linguagem. Diógenes Laércio refere-o também como mestre de Platão e diz que, como outros socráticos, poderia ter se refugiado, depois de 399, junto de Euclides de Megária. Em Platão, não é referida a sua presença no tribunal, mas acompanha os últimos momentos do mestre, segundo Fédon. Testemunho coincidente com este de Xenofonte, que o apresenta como fonte das informações que constam de seu opúsculo de defesa e também do relato, de idêntico teor de Memoráveis. É certo também que o fato de estar informado desses acontecimentos e a sua preocupação com a imagem de Sócrates mostram que Xenofonte não perdera o contato com Atenas. Caso contrário, porque teria escrito os Memoráveis, dirigindo-se aos atenienses com o intuito de os fazer entender que estavam errados no modo como julgaram o filósofo. Não é fácil, contudo, saber como é que obtinha essas informações. Esteve Xenofonte em Megara, como os outros socráticos, depois da morte de Sócrates? Regressou a Atenas? Visitou Hermógenes, que a data já não seria novo no seu exílio espartano de Silunte? As informações eram trocadas através de correspondência escrita? Baseia-se Xenofonte nas tais outras obras que refere acerca do processo? Na realidade, é pouco relevante que o resultado se pretenda, que se pretende com a narração de Hermógenes, que ela tenha ou não ocorrido no momento histórico real. É um fato que, tendo estado ausente na época do processo, Xenofonte teve de o conhecer através de uma outra pessoa, e a presença de Hermógenes torna mais credível as informações que a seguir transmite ao público leitor. Não esqueçamos também que o próprio Platão nunca se apresenta como testemunha direta dos seus relatos, salvo na Apologia. E, em alguns casos, nem poderia tê-lo sido. E é precisamente através de testemunhos indiretos que descreve a morte de Sócrates, que ele não presenciara no Fédon. E ninguém duvida, contudo, da autenticidade de suas informações. Segundo Dorian, no ano 2000. Assinado Ana Elias Pinheiro. Apologia de Sócrates. É um texto pequeno, na realidade. Poucas linhas. Vamos lá. Acho que vale a pena também recordar o modo como Sócrates foi chamado a comparecer diante da justiça. Deliberou sobre a sua defesa e sobre o término da sua vida. É verdade que já outros escreveram sobre este assunto e que todos coincidiam na altivez da sua linguagem, pelo que se torna óbvio que foi assim que Sócrates falou, mas não deixaram suficientemente claro que ele tinha concluído que, para ele, a morte já era uma escolha melhor do que a vida. Sem este pressuposto, a altivez da sua linguagem parece ser bastante insensata. Contudo, Hermógenes, o filho de Hipônico, e seu companheiro, referiu-me a seu respeito algo que mostra que essa linguagem altiva ia ao encontro do que ele pretendia. Contou-me ele que, ao ver que Sócrates falava de qualquer outro assunto mais do que do próprio julgamento, lhe perguntou: não deveria Sócrates examinar os argumentos com os quais te has de defender? A essas palavras começou ele por responder: não achas que tenho passado a minha vida a preparar essa defesa? Ao que o outro contestou: como assim? Porque nunca cometi qualquer ação injusta, e é esse comportamento que eu considero precisamente a melhor maneira de preparar uma defesa. Ele, contudo, insistiu: mas não vês como muitas vezes nos tribunais atenienses, por causa de um discurso, condenaram aqueles que não cometeram qualquer injustiça, e como, pelo contrário, muitas vezes também absolveram os culpados, ou porque se compadeceram com seu discurso, ou porque falaram de modo mais agradável. Mas sim, Porzeu, respondeu ele, e até por 2 vezes já tentei ocupar-me da minha defesa, mas a divindade não o permitiu. Que coisas mais espantosas dizes? Ao que Sócrates, por sua vez, replicou: